Sartre e Merleau-Ponty são dois filósofos que se irmanam de muitas maneiras. Bom, o momento inicial, né, o mais evidente, é a chegada da fenomenologia na França. Ambos os filósofos, um grupo, na verdade, que incluiria também a Simone de Beauvoir e outros filósofos, mas interessa Merleau-Ponty e Sartre. Eles ambos apreendem a fenomenologia como método que responde às questões da filosofia do modo como ela estava sendo desenvolvida até então na França. No caso de Sartre, ele tem um texto bem pequeno que chama Uma Ideia Fundamental da Fenomenologia de Russell, dois pontos, a intencionalidade. O título é enorme, mas o texto é pequeno. E nesse texto, Sartre expressa tudo aquilo que o método fenomenológico trouxe de importante, trouxe de inovador, tudo aquilo que o método fenomenológico tinha, que estaria apto a renovar todo o conhecimento, a psicologia, enfim. Sartre acreditava que essa maneira de fazer filosofia permitiria, como foi dito a ele, que ele falasse de um coquetel de abricot, né, de um copo em cima da mesa, e ainda assim fazendo filosofia. Foi ao menos isso que o Raymond Aron tinha transmitido ao Sartre. E muito rapidamente, também o Merleau-Ponty assume a fenomenologia como método e começa, bem naquele espírito que a gente viu do Heidegger, né, do O Meu Caminho para a Fenomenologia, aquela parte final, quando Heidegger apresenta a fenomenologia como um movimento que abre um espaço de investigação, e nesse caso o Merleau-Ponty, no prefácio à Fenomenologia da Percepção, conforme a gente viu, justifica aquele trabalho sobre a percepção como sendo fenomenológico. E a gente tem, quase que ao mesmo tempo, né, o Sartre desenvolvendo a sua ontologia fenomenológica. Sobre esse assunto, a Marilena Chauí tem um trabalho que vai constar da bibliografia sugerida, sobre as cartas de ruptura entre Sartre e Merleau-Ponty. E ela, com toda a competência de professora, separa os três momentos em que Sartre e Merleau-Ponty se distanciam por questões diversas. As cartas sobre a ruptura, ela está se referindo a um período em 56, quando ambos estão defendendo posturas bem diferentes, né, bem críticas uma da outra sobre o marxismo. No caso, o Merleau-Ponty escreve As Aventuras da Dialética e Sartre uma série, Os Comunistas e a Paz. E isso significa, eles estão discutindo a atuação do Partido Comunista, e a posição diferente deles faz com que Sartre seja chamado de ultra-bolchevique pelo Merleau-Ponty, chamado indiretamente, mas ainda assim chamado, e que o Sartre ele não chega nem a responder de uma maneira direta, mas os comunistas e a paz são, de certo modo, a reafirmação do papel que teria o Partido Comunista na ação revolucionária, e o Merleau-Ponty crítico disso, então eles se afastam nesse momento. O ultrabolchevismo é esse poder que teria o partido para ser a expressão adequada das demandas do proletariado. Mas esse é o terceiro momento da ruptura efetiva. Há um distanciamento ou um estranhamento deles no momento anterior, que é justamente dessa aproximação ao marxismo. Eles já se aproximam do marxismo com perspectivas diversas. No caso de Sartre, ele muda de ideia, quer dizer, Sartre é um filósofo da liberdade, então essa mudança de percepção de determinado fenômeno ela é perfeitamente adequada, ela é esperada, inclusive. Né? Não mudar de ideia é algo do conservadorismo, é afirmar uma posição anterior e repetir essa posição indefinidamente. No caso de Sartre, ele tem um momento em que ele afirma a sua seu total apoio ao Partido Comunista. Ele, inclusive, chega a afirmar que um anticomunista é um cachorro, para depois voltar atrás e dizer, depois da invasão soviética da Hungria, Sartre voltar atrás e dizer que não dá para se afirmar socialista ou comunista por conta das atividades do partido, das escolhas que o partido tomou, sobretudo falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembremos que é um período de Guerra Fria, né? E isso fazia com que as pessoas tivessem que tomar uma posição, e essa posição tinha não poucas consequências. Mas nos interessa aqui sobremaneira esse primeiro momento, que a Marilena Chauí também relata, que é a diferença básica sobre a ontologia, sobre a maneira como cada um deles descreve o ser e o mundo. E é interessante que a diferença, de meu ponto de vista, ela é a mínima possível.
No caso, se a gente voltar para os primeiros textos, tanto das filosofias, que é o que a gente estudou, né? A gente não viu a estrutura do comportamento do Merleau-Ponty, já começamos direto na fenomenologia da percepção. Isso tem um objetivo muito claro, que é ir direto a, enfim, a filosofia que vai justificar o que seria uma ontologia da carne no Merleau-Ponty, que inclusive ele começa a desenvolver. Então, o Merleau-Ponty morre em 61, ele morre prematuramente, ele não conclui, mas ele estava trabalhando no visível e invisível, que é o objeto dessa, digamos assim, desse momento de distinção entre as filosofias que se irmanam em vários momentos, e de dois políticos, né, de dois homens públicos, dois intelectuais que também se irmanam em muitos momentos. Aí não pode esquecer que logo que Sartre era soldado, enfim, ele era meteorologista, ele foi lutar, né, defender a França é ocupada, ele é feito prisioneiro, ele foge do campo de concentração, e ele vai procurar, primeiro, pessoas intelectuais renomados, eles não dão muita atenção. Então, Sartre, Merleau-Ponty, Simone, um grupo seleto, formam um grupo de resistência, socialismo e liberdade, que é um tipo de resistência intelectual. É claro que alguns vão pegar em armas que vão ser os resistentes, né, contra a ocupação da França pela Alemanha. Mas no caso de Sartre, que bom, tinha problemas para enxergar, ele praticamente cego de um olho, que não tinha grandes capacidades físicas, ele não serviria para esse trabalho de resistência com armas, ele seria um desastre nesse ambiente. Mas a resistência intelectual ela é tão importante quanto, porque ela impede que as pessoas sejam avassaladas pelas ideias. Então você pode fazer um trabalho de resistência intelectual, com textos, com críticas, com reflexões. Mas voltando a esse momento inicial, né, quando eles começam a desenvolver a sua filosofia, a gente não pode esquecer que Sartre pretendeu partir do cogito e o Merleau-Ponty parte da percepção. E eu disse que a diferença entre eles é mínima porque, do meu ponto de vista, Sartre parte de uma consciência corpórea. Consciência corpórea, portanto, situada. Ser para si. Esse ser para si existe numa relação negativa com em si e produz, nesse movimento, os istos, né, os fenômenos, os objetos da maneira, transforma o ser, né, essa massa de ser em infinitos istos que são os fenômenos que se apresentam no mundo humano. O Merleau-Ponty propõe o mesmo processo, o mesmo procedimento, mas ao invés de partir de uma consciência corpórea, ele parte de um corpo consciente. E isso aparentemente não, né, mudou apenas o lugar do olhar, mas efetivamente isso tem diferenças bastante importantes e são essas que eu quero apontar nesse primeiro comentário sobre a relação Merleau-Ponty-Sartre e como a gente pode produzir problemas ou discutir problemas filosóficos quando a gente aproxima essas duas filosofias. No caso de Sartre, eu vou direto à parte final, à conclusão do Ser e o Nada, página 755, onde Sartre fala, bom, ele tira lá as conclusões e ele separa o que ele chama de ontologia e o que ele vai chamar de metafísica. Então, algumas perguntas, aquelas que se respondem pela descrição de fenômenos mundanos, do ser para si, do ser em si para si, da relação com o outro, né, o para outro, Sartre entende que a fenomenologia justifica esses elementos que ele descobriu, ser em si, ser para si, que são efetivamente estruturas ontológicas, mas estruturas ontológicas que se revelam no mundo ao olhar sem nenhuma preparação, né? Basta abrir os olhos e interrogar com toda ingenuidade o que é o homem, o que é o mundo, e eu vou poder, qualquer das condutas humanas no mundo, e eu vou poder saber o que é o homem, o que é o mundo e a relação que os une. Então, em Sartre, a ontologia, a passagem da fenomenologia à ontologia, ela não é traumática, ela é quase que um pressuposto. Tanto que Sartre diz, sua realidade é puramente interrogativa, a realidade humana. Se é capaz de colocar questões, deve-se a que ele mesmo está sempre em questão. Quase numa repetição do Heidegger, né? do Dasein, que é o ser que questiona o ser no seu próprio ser. Seu ser jamais é dado, mas interrogado, já que está sempre separado de si pelo nada da alteridade. Então, Sartre pensa que o para si é um ser que tem o nada que o separa de si mesmo, e é esse nada que o separa de si mesmo que impede qualquer coincidência que faz com que ele exista nesse movimento ininterrupto de negação em relação aos demais entes que se revelam no mundo, né, e se revelam por conta dessa ação negativa do modo de ser para si. O para si está sempre em suspenso porque seu ser é um perpétuo suspenso.
Caso pudesse alguma vez encontrar seu ser, a alteridade desapareceria ao mesmo tempo, e com ela os possíveis, o conhecimento, o mundo. Assim, o problema ontológico do conhecimento se resolve pela afirmação da primazia ontológica do em si sobre o para si. Mas isso faz surgir de imediato uma interrogação metafísica. Essa interrogação metafísica é aquela que o Sartre não responde. E é aquela que, aparentemente, o Merleau-Ponty toma por alvo, né, em O Visível e o Invisível, para qualificar essa filosofia do Sartre. Antes ainda de dar voz ao Merleau-Ponty, um pouquinho abaixo diz o Sartre. Portanto, na mesma página 755, portanto, há lugar aqui para um problema metafísico que pode assim ser formulado. Por que o para si surge a partir do ser? Chamamos de metafísico, com efeito, o estudo dos processos individuais que deram origem a esse mundo aqui, como totalidade concreta e singular. Pulando uma frase, vimos que seria absurdo indagar por que o ser é outro, que a questão só poderia ter sentido nos limites de um para si, que é o modo de ser humano, e pressupõe, inclusive, a prioridade ontológica do nada sobre o ser, quando, ao contrário, demonstramos a prioridade ontológica do ser sobre o nada. Então, no modelo ontológico sartriano, há o ser. Esse ser, ele existe em duas modalidades. Ele sempre se apresenta como em si e para si, razão pela qual nós encontramos homens e mulheres no mundo e os identificamos de maneira imediata, e nós encontramos outros entes que são chamados de intramundanos pelo Heidegger. No caso de Sartre, são os istos que se apresentam. Bom, ele coloca as duas questões, né, que são as questões, são reformulações da questão ontológica proposta pelo Heidegger, e a gente chega no ponto crucial, né, que o Merleau-Ponty vai chamar de filosofia de sobrevoo. Diz o Sartre, o ser é, sem razão, sem causa e sem necessidade. A própria definição do ser nos apresenta sua contingência originária. A segunda questão, já respondemos, pois não se coloca no terreno metafísico, mas no da ontologia. Há ser, porque o para si é tal que faz com que haja ser. O caráter de fenômeno vem ao ser pelo para si. Ou seja, o mundo é uma construção da ação negativa humana que faz com que o ser se revele em istos ou em fenômenos. Mas se indagações sobre a origem do ser ou sua origem do mundo são desprovidas de sentido, ou recebem uma resposta no próprio setor da ontologia, não se dá o mesmo quanto à origem do para si. Quer dizer, não tem como explicar como é que esse ser, que ao mesmo tempo que é, ele não é, lembremos o que é o para si. É o ser que é o que não é aquele que é o seu passado ao modo de não sê-lo mais, é aquele que é o seu futuro ao modo de não sê-lo ainda. Então sempre Sartre recorre à negatividade, à negação e ao nada para estabelecer a sua filosofia. E é justamente contra essa negação, contra esse nada, que o Merleau-Ponty se levanta lá no Visível e Invisível. Diz ele na página 59 do Visível e o Invisível, tradução do José Arthur Gianotti e Armando Moura de Oliveira. É graças a essa intuição do ser como plenitude absoluta e absoluta positividade, ou seja, o ser é em si, o ser é o que é, introdução do ser e o nada, nós vimos lá. Graças a uma visão do nada purificado de tudo que nele metemos de ser, ou seja, o nada em Sartre é o nada puro, o nada absoluto. Nós temos ali o Néant e o Rien. O Néant, que é o que figura no título, ser e o nada, é um nada absoluto, é um nada como a ausência total de ser, que é diferente do Rien, que é uma ausência de ser, é um nada de um ser específico. Então eu tenho esse livro, onde está o livro? O livro sumiu. Nada de livro é Rien. Ao passo que o Néant é o nada que se opõe ao ser. Então nós temos aí um jogo entre o contrário e o contraditório, ali a tabela lógica, mas importa dizer que Sartre parte desse ser puro, dessa existência de um ser em sua totalidade, né? Ao passo que teria na contrapartida um nada. E é esse jogo que o Merleau-Ponty toma como alvo. Vejamos. Graças a uma visão do nada purificado de tudo que nele metemos de ser, que Sartre pensa explicar nosso acesso primordial às coisas, sempre subentendido nas filosofias reflexionantes e sempre compreendido no realismo como uma ação impensável das coisas sobre nós. Não é exatamente assim, mas é assim que o Merleau-Ponty compreende essa estrutura ontológica que o Sartre propõe, o ser e o nada, como sendo um jogo
um jogo lábil, uma relação lábil entre ser e nada, de onde o mundo humano, a mundanidade do mundo é descrita. E claro, isso seria uma filosofia de sobrevoo.